Olá, gente! Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje aqui no canal eu estou com uma convidada muito especial, a Mariana. Ela é minha amiga já há 10 anos, Mari, que a gente se Não conhece. vamos fazer essa conta, né, Não, Carol? Mas não é, vamos por fazer, aí. mas tem um tempo. Enfim, tem Não, um tem que tempo. ser por aí, por aí. Tem um tempo e a gente conseguiu arrumar um tempinho aqui para a gente poder conseguir fazer essa Foi. entrevista. A Mari está vivendo na Suíça. Se apresenta aí, Mari, por favor. Então, eu sou Mariana, eu sou portuguesa originalmente, morei no Brasil durante 6 anos e meio, até novembro do ano passado, e agora eu moro na Suíça, em Friburgo, sou anestesista aqui e trabalho no hospital cantonal aqui de Friburgo. E é isso. E é isso. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho de como que é a medicina na Suíça, como que é o processo de revalidação e tudo mais. Então, Uhum. lógico que como você fez a faculdade em Portugal, isso, claro, te ajudou nesse processo, né? Mas Isso, aí sim. a Mari é casada com um brasileiro, então ela sabe do Uhum. processo Que é médico também, que né? é médico também, e que como é o Isso. processo, mais ou menos, né, como ele está fazendo, então a gente poderia Uhum. falar sobre isso, né? Então, assim, É. para eles aceitam qualquer diploma europeu, qualquer, Uhum. sim, Isso. sim, Uhum. eles O aceitam. diploma europeu é bem. Se você tem um diploma europeu da medicina, ele é bem tranquilo de revalidar aqui, é de revalidação direta. A única coisa que você tem que fazer é traduzir para francês, alemão, italiano ou inglês. Uhum. E depois eles pedem inscrição, por exemplo, no CRM, na ordem, no meu caso, na Ordem dos Dos Médicos de médicos. Portugal. Uhum. Perdem perdem o comprovante de proficiência na língua, numa dessas três línguas que se fala aqui oficiais, não é? O italiano, o alemão ou o francês, tem que ter um nível B2, e aí você envia todos esses documentos comprovativos para a MEBECO, que é quem faz essa regulação dos diplomas médicos aqui na Suíça, e a revalidação é direta. Uhum. Você tem que pagar 1.000 francos, não é barato, mas É. aí pagando, enviando os documentos, tendo um diploma europeu, é super tranquilo. Não tem nenhuma dificuldade nesse caso. Então, por exemplo, para a maioria dos brasileiros assim tem mais facilidade para revalidar em Portugal pela questão da língua, Uhum, né? E na isso. Espanha também, que é um processo relativamente mais fácil porque é só homologação, ele não tem Isso. prova. E aí depois, por Uhum. exemplo, se a pessoa revalidou na Espanha e em Portugal, esse diploma já seria Em teria que princípio, passar por sim, você só esse tem processo que. simples, né? Vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Às vezes, dependendo do lugar de onde você vem, eles falam assim genericamente. Eu acho que no Brasil, não, o diploma emitido no Brasil, especialmente federal, Universidade Federal, não vai ter tanto problema. Alguns deles, eles falam, de alguns países que não é especificado, eles dizem que pode precisar de uma experiência de 3 anos no país onde você revalidou o diploma. Ou Hum, 3 anos já na Suíça. hum, Porque você tem a possibilidade de poder chegar aqui, tentar trabalhar num hospital em que você conheça alguém que se responsabilize por você, sendo um tutor, e no meio desse processo de 2, 3 anos você fazer essa revalidação. Então, aqui é o que a gente estava falando ainda há pouco, não é muito claro, o caminho não é tão claro, não é tão passo A por mais B passo. da C, não Exatamente, é. não é como quando eu fui para o Brasil, faz o revalida, passou no revalida, você está É. A revalidado. Mari Não é fez o isso. Revalida. Eu fiz o revalida, Você lá há fez o muito tempo Revalida. atrás. Fez o Muito tempo atrás. Revalida para poder fazer a residência de anestesia no Brasil, Foi. Uhum. né? E Então não aí é claro, né? não O tem processo isso. aqui não é claro. O César, meu marido, está fazendo o processo por Portugal, porque a gente achou mais simples, mesmo em questão de língua, inicialmente, porque a vinda para a Suíça surgiu aleatória um pouco e o nosso processo era para ser um pouco mais lento de vinda, então a gente decidiu começar por Portugal pela questão da língua, que é muito mais fácil para a maioria dos brasileiros. Ah, e É você é um portuguesa, processo, então assim, seria exatamente, é um processo mais que nesse fácil. momento está um pouco interrompido por causa do Covid, né? Não passou, fizeram a primeira prova e ainda não avançou o processo do ano passado, mas eu acho que é uma boa alternativa, assim, é uma boa alternativa fazer por Portugal por causa da questão da língua, assim. Sim. E depois conversar com a Mebeco e ver realmente, eles são super acessíveis, eles sempre respondem em e-mail. Mebecou? O que que é isso, Mebeco Mari? é É o quê? essa instituição que faz a revalidação dos diplomas aqui.
Ah, tá, que faz aí na na Suíça. Suíça. Depois eu vou Isso, deixar o site no box de informações para o pessoal isso. saber, para colocar Uhum, aqui. Entendi. isso. Aí depois Uhum. eles fazem. Você precisou então fazer a prova de francês no B2? Você teve que ter o B2? Eu tinha que ter o B2. Todo mundo que quer Aham. trabalhar em qualquer hospital na Suíça precisa de comprovação de língua. O Uhum. mínimo B2. Alguns hospitais, depois, quando você entra, vão-te pedir nos primeiros 6 meses o C1. Por exemplo, o Uhum. Hospital Universitário de Geneve, eu sei que pede. Aqui o meu hospital não está pedindo, você tem o Uhum. B2. E aí você pode fazer, se você imagina que você já fez curso de francês e tem a comprovação de um B2, serve perfeitamente da Aliança Ah, Francesa, por entendi. exemplo. Não tem Ou você validade faz assim. Então, não está escrito isso no site. Uhum. Algumas pessoas me falaram que precisava de ser nos últimos 6 meses. Uhum. Mas, assim, quem já fez há muito tempo é só fazer uma prova de nível. Entende? Assim, a Aliança Francesa faz essas provas de nível, que foi o que eu fiz. Eu não fiz na Aliança Francesa porque na época que eu precisei fazer estava com a questão do Covid e eles não estavam fazendo prova. Eu vim fazer a minha entrevista aqui em julho do ano passado para o cargo que eu tenho hoje e eu fiz no mesmo dia, aqui numa escola de línguas, eu fiz a prova de nível De francês aí. de francês, aí faz o Uhum. B2. Se você quiser ir para um outro hospital na parte italiana ou alemã, aí é a mesma coisa, mas para essas duas outras línguas. Entendi. É, porque a Suíça é um país pequenininho, mas tem 4 línguas oficiais. Eu acho que Exatamente. português também entra como língua oficial Não também. entra, não, são Não. 4. É o francês, o alemão, o italiano e o romão, que é tipo uma língua, é quase um dialeto, assim, Ah, nem sabia mas também disso. entra como língua oficial Curioso, nem aqui. sabia, nem É bem sabia disso. engraçado. Mas como a gente estava falando, tem muito português aí, né, Mari? Então, assim, Muito tipo, é português, uma coisa muito que, de português. certa forma, é bom, né? Porque você vai Você encontrar anda na gente que rua a fala pé e português. você fala. Ontem a gente estava em Genebra e tinha muito brasileiro, por exemplo, também. Então você sempre vai ouvir um português uma língua portuguesa em algum lugar. Aham, Tem muito, muito. isso é bem legal, assim. E É. existe, assim, para as residências aí, existe algum tipo de prova? Porque, assim, Portugal, a gente estava até falando disso, Portugal tem a questão de fazer o ano comum e vocês têm Uhum. aquele provão. Como chama a prova lá de Portugal? Esqueci. A prova de. Ai, Prova Nacional de. É, PN... não lembro. Gente, não lembro. Enfim, mas vocês têm a Prova prova em Nacional de qualquer Portugal. coisa. Seriação, É, PNS. Desculpa, isso, gente. isso aí, a prova. Muitos anos fora de casa. Essa prova que vocês têm em Portugal, que você não Sim, fez, porque você sim. fez a residência no Brasil. Mas na Uhum. Suíça tem alguma coisa equivalente assim ou não? Não tem, não Não tem. tem. Aqui na Suíça, o pessoal é muito por entrevista e indicação. Uhum, Aqui não tem um caminho direto para uma residência e você pode pular de residência em residência de uma forma relativamente simples, assim, se você quiser. Então, não existe um guião, assim, que você, por exemplo, você entra na residência lá no Brasil, você tem aquilo, você faz aqueles passos, aqueles 3, 4 anos, que seja 2 anos, e você sabe o caminho que você segue. uhum. Aqui não é assim. A maioria das pessoas saindo da faculdade, aqui é muito caro formar um médico, né? Um médico aqui custa em torno, A a faculdade faculdade, custa um muito milhão caro. de francos. Um milhão de francos para a Suíça formar um médico. Então, eles não se formam muitos, né? Eles não são Uhum, muitos formados. No geral, a maior parte das pessoas termina a faculdade e faz 1 a 2 anos de clínica médica, que é a medicina interna. uhum, Habitualmente, as pessoas aqui começam por isso. Então, eles buscam inicialmente uma vaga de residência, que aqui chama assistência, em clínica médica, que é o maior número de vagas, porque tem o maior número de serviços. Aí você fazendo esses. E a maior parte das outras residências, mesmo de cirurgia, de anestesia, elas pedem como se fosse um pré-requisito para isso, esse uhum, tempo de clínica médica. Aí depois você pode pedir um estágio durante a faculdade, por exemplo, num serviço que você pensa fazer a especialidade. Por exemplo, a gente aqui recebe sempre alunos das faculdades que uhum, ponderam fazer anestesia, mas que já têm, normalmente eles vêm nos últimos anos, os últimos 2 anos da faculdade, eles já têm normalmente uma vaga de clínica médica assegurada para o fim da residência, que eles vão uhum. fazendo durante a faculdade essas entrevistas e enviando currículos para tentar essa vaga. E aí eles fazem meio um tour nos serviços para ver aonde eles querem começar, assim, para tentar pensar num serviço
para o seguimento pós-clínica médica. De carreira, né? Vamos dizer assim. De carreira, exato. Aqui é muito importante, é tudo muito feito com antecedência. Assim. Então, se você vai formar daqui a 2 anos, você já começa enviando currículo. Sim. Se você iniciou a sua clínica médica, você já está pensando qual é o hospital que você quer enviar o currículo, o seu serviço para daqui a 2 anos começar como residente nesse serviço. No nosso serviço aqui, a gente está com as vagas de residência lotadas até 2025, mais ou menos. Caramba. Então, assim, é impressionante como aqui as coisas são feitas um pouco com antecedência. Com antecedência. As pessoas pensam muito nisso. E é muita entrevista e é muito currículo, assim. E você envia contato, seu currículo, né? E contato. Que a gente estava falando. Exatamente, e contato. Então, assim, você quer fazer residência aqui, é bom, é ideal, esse é o mundo ideal, você ter alguém que vá no serviço que você deseja, ou que conhece alguém do serviço e fale de você um pouquinho, te recomende, fale que você é trabalhador e esforçado e tal e tal. E aí, normalmente você envia currículo, aí vão te chamar para uma entrevista. Aí a entrevista pode ser só com o chefe do serviço, ou pode ser com uma mesa de pessoas dentro do serviço, ou pode ser como, por exemplo, no caso da anestesia, você passa habitualmente com o chefe do teu serviço e depois tem uma outra reunião com os chefes dos serviços de toda a Suíça romanda, toda a Suíça francesa, por exemplo. Caramba. Por quê? Porque aqui é um pouco bizarro. E aí, se eles te aceitarem, aí você fica no hospital que você pediu, mas muitas vezes você faz serviço noutros hospitais, porque, por exemplo, roda, como se você rodasse nos outros exatamente. hospitais. Até porque aqui é meio uma exigência você fazer um tempo na periferia, assim, num hospital secundário, assim. Então, você vai rodar nesse outro hospital, num hospital menor durante mais ou menos 1 ano, exatamente. Aí você roda muito, assim, eles têm muito esse hábito dessa rotatividade. Eles passam entre um hospital universitário, que sempre é obrigatório ter, eu não sei se é 1 ano e meio, 2 anos de hospital universitário. Depois eles voltam para um hospital classe A ou B, porque aqui os hospitais se classificam classe A, B ou C, conforme o número de leitos, população que atende, grau de especificidade, né, de complexidade de procedimento. Então, no final disso, aí você faz a prova para ter seu título. Mas para fazer a residência, você quer vir fazer a residência. Então, o ideal é ter alguém que você conhece num hospital que é o seu objetivo, enviar um currículo e esperar ser chamado para a entrevista. Você vindo na entrevista não é garantia que você vai ficar. Sim, e eles podem te propor, nunca é, e você tem aqui são 2 épocas de entrada normal de residente ou de novos colaboradores do hospital, que é novembro e maio. Sempre. Então, muitas vezes o que pode acontecer, você vem, você faz a entrevista e ela fala, ok, eu tenho uma vaga para você daqui a 1 ano e meio. Aí você tem aquela vaga. O que você vai fazer nesse entretanto? Nesse meio tempo aí? Depende, você pode trabalhar com urgência, se você tiver o seu exame validado, mas aqui é isso, aqui é muito importante ter contato, aqui é muito importante ter alguém que você conhece, né? Abre muita porta, e aqui é muito assim, muito alguém que falou bem de você, alguém que te conhece, alguém que sabe, Às vezes você vem, por exemplo, tem gente que entrou assim, um cargo de investigação, alguma coisa dentro, só para fazer mais essa parte de investigação científica, e que depois conhece, aí vai boca a boca, você conhece as pessoas e aí você consegue uma vaga, né? Às vezes fazer a área de pesquisa, alguma coisa assim. Faz muito, exatamente. Nesses hospitais universitários grandes, assim. Entendi. Como você falou, né, Mari? Tipo, a clínica médica seria a porta mais aberta, vamos dizer assim. Com certeza. Sim. Com certeza. E aí não dá para fazer a revalidação do diploma direto aí na Suíça, né? Não tem como. Dá. Não tem como direto. Se alguém, né, para quem está no Brasil ou enfim está em outros lugares, o melhor caminho é revalidar em outro país da União Europeia é o caminho mais fácil. Ou se você tiver um contato aqui, conseguir uma vaga aqui, o que acontece às vezes, porque lá está, não é um caminho só, é muito diferente isso. Tem gente que faz o quê? Que tenta, tem um contato aqui, consegue uma vaga com um tutor, né, que se responsabiliza por essa pessoa. Se você tem depois de 3 anos trabalhando aqui,
como residente, enfim, você pode se propor a fazer o exame federal, que aí seria um exame de revalidação, é o exame que o pessoal aqui no final da residência faz, no final da faculdade faz. E que serviria como uma revalidação para o seu diploma médico. Sim. Então, existe essa possibilidade também. E você sabe, Mari, se essa prova qual é o conteúdo dela? Se ela é uma prova teórica, prática? É uma prova teórica, é tipo as provas de residência do Brasil, eu acho, em que cai um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Sabe? Cai um pouco de todos os temas. Obviamente que o que eles abordam aqui não é necessariamente dentro das grandes especialidades, pode não ser exatamente igual ao que é abordado no Brasil, dependendo da parte infecto, etc. Mas é assim, geral, assim, os grandes temas da medicina, sim. Sim, entendi. Seria isso. Basicamente, E uma coisa que é curiosidade minha, que eu não sei, Mari, o sistema de saúde aí na Suíça, como que é? Sistema só público, é público-privado? Então, existe sistema público e privado, mas todo mundo é obrigatório ter um seguro de saúde, que é uma assurance. Então, todo mundo, ninguém pode morar na Suíça sem uma assurance maladie, que é um seguro de saúde. E aí você pode ir para o hospital público, ser atendido normalmente, tá? E aí você normalmente é a tua assurance que vai pagar a partir de um teto que você mesmo escolhe. Ah, tá. Então, assim, você, por exemplo, eu tenho um teto de 2.500 francos, então até 2.500 francos de despesa, normalmente sou eu que pago, entende? Mas anuais, se não tem erro. A partir daí, internação, cirurgias, cuidados intensivos, tudo isso é assegurado pela assurance maladie. Pelo seguro que você paga. Pelo seguro, exatamente. Os hospitais públicos aqui funcionam perfeitamente bem. Se você não tiver nenhum seguro, imagina, sei lá, você chega, ainda não deu tempo de fazer e você tem um problema, você vai para o hospital, você nunca vai deixar de ser atendido, mas aí no final vem a conta do hospital, né? E aí, dependendo da tua assurance maladie, você tem direito a alguns serviços em hospitais particulares ou não, né? Depende da franquia que você escolhe, depende do tipo de plano de saúde que você tem. Entendi. Aí, por exemplo, tem gente que escolhe, mulher particularmente, escolhe só ter uma abrangência geral e só no público e ter só a questão da maternidade no privado. No privado. Para ter um quarto particular, enfim, para ter um quarto só para ela e ter essa possibilidade de fazer o parto no hospital particular. No hospital particular, exatamente. Entendi. Então, mas é obrigatório. Assim, não pode morar aqui sem ter um seguro. E aí vamos falar um pouquinho falando de dinheiro, tá, Mari? Vamos falar de coisa boa. O franco suíço para o euro, quanto que tá? Me conta aí, que eu não sei. Cara, para o euro não é 1 para 1, o franco é um pouquinho mais... É perto, é tipo 0,90. O franco é mais valorizado, né? O franco não, ao contrário. O euro é mais valorizado. Eu achava que o franco era mais valorizado. Não, mas tá bom. Não vou reclamar, tá perto. Tá bom. Tá perto. Sim, aqui é franco suíço, né? A moeda. Ela é um pouquinho mais baixa que o euro. Tá tipo, eu não sei quanto é que tá agora, no 0,93, 0,95, algo desse tipo. Quase pareado. Pro real dá tipo 6 e... something, como tudo hoje em dia, né? Não vamos falar sobre essa tristeza. Não. E aí é isso, assim. E aí os salários, assim, tem muita diferença de tipo, para quem está entrando como residente, para quem está lá em cima, qual que seria a faixa, assim, mais ou menos? Cada cantão, né? Cada região tem o seu salário. Então não é uma coisa geral para toda a Suíça. Cada cantão tem o seu salário, depende muito, enfim, da riqueza do cantão, tem uma série de critérios isso. Aqui no hospital onde eu estou, até é dos salários mais baixos para a saúde. Porque é um cantão mais barato, no geral, então eles consideram que como o estilo de vida é mais barato, o salário acaba sendo um pouco mais baixo.
Uhum. Para quem entra como residente e depois, pronto, o meu cargo é a seguir ao residente, é chefe de clínica, Uhum. que é um cargo de chefia, mas que ainda tem uma parte de necessidades de continuação de formação. Assim, a gente tem alguns objetivos ainda para cumprir, e é um cargo que, em média, as pessoas ficam uns 5, 6 anos, mais ou menos, pós-residência. A diferença não é muito grande. Eu diria que a diferença entre o meu salário e o salário de um assistente, mais ou menos uns 600 francos, 600, 700 francos. Não é muito diferente, apesar de a gente ter uma responsabilidade muito superior. Maior. A grande diferença se dá quando você passa de chefe de clínica a adjunto. Uhum. Aí a diferença é muito grande. Aí a diferença é mais de 2 vezes. Sim, mas tipo, começa mais ou menos em que valor, assim, só para ter uma ideia? Começa tipo, mais 2 ou menos mil, aqui. 3 mil, Não, aqui no Cantão, aqui em Friburgo, o valor da assistência eu acho que está rondando os 6 mil francos limpos. Muito Mais bom. ou menos. 5 mil e pouco, 6 mil. Quando você sobe a chefe, eu sou chefe de clínica adjunta, significa que eu ainda não tenho o meu diploma de anestesia revalidado aqui na Suíça. Por isso, eu ganho menos, mais ou menos 1.000 francos do que uma pessoa que tem o seu título FMAS, que se chama aqui, não é? Que é o título revalidado. O meu salário varia limpo em torno de 6.900 francos, mais ou menos. Portanto, uma pessoa que tem o título revalidado vai dar os seus 7.000, 8.000 francos. Isso limpo, né? Já sem os impostos. Porque nos teus primeiros 5 anos aqui o imposto é descontado na fonte, o dinheiro vem limpo para ti. Então isso é um pouquinho mais fácil. Aí quando você passa a adjunto, o salário vira uns 20.000 francos aproximadamente. Mensal. Muito bom. Muito bom. Caramba, é muita grana. Mas assim, é muita grana. Mas eu vou-te falar que com o nosso salário, assim, de assistente, o meu salário, a gente vive tranquilo. Vive tranquilo. Assim. É óbvio, a Suíça é verdade. Um país caro. Todo mundo fala, é um país caro. É um país caro, tudo é caro. Mas os salários são mais ou menos adequados ao estilo de vida, né? Ao gasto que você tem. Então, você consegue... É compatível, né? É compatível. Então, você consegue viver tranquilamente. Você aluga um apartamento... Aqui, vou falar da realidade que eu conheço. Eu estou aqui há menos de 6 meses, então, assim, não é muita coisa ainda. Aqui em Friburgo, você aluga um apartamento em torno de 1.800 francos, mais ou menos, um apartamento de 2 quartos. Tranquilamente por 1.800, eu acho que você gasta, eu vou dizer, mais ou menos uns 4.000 francos total, com todas as contas e comida, e vida normal, assim, passeio final de semana, sabe? Vida normal. Então é um bom salário, né? É um bom salário. É um bom salário. Salário que dá para você viver tranquilo. Sabe? É tipo, mais ou menos o salário daí ainda é mais alto do que o salário daqui, assim, se a gente for botar convertendo. Porque tipo, o nosso salário aqui entrando por mês limpo também dá tipo 6.000, 6.500 dólares australianos. Só que tipo, o franco suíço é mais valorizado do que o dólar australiano, mas também o custo de vida talvez aqui seja um pouco mais baixo, mas nem tanto, assim, não é tão, Friburgo não é tão mais até baixo, que é não. barato, sabe? Entendi. Friburgo até que é barato. Genebra é mais caro e Zurique é mais caro ainda. Zurique é tipo Zurique top, é o top 1, né? Zurique é das cidades mais caras, é o lado alemão, né? E é do top, assim, dos lugares mais caros. Mas lá está, lá o salário é um pouco mais alto. Sim. Também porque tem não é? Porque eles fazem esse equilíbrio entre salário e custo de vida. Com o custo de vida, isso é uma coisa justa. Aqui para os médicos isso não funciona, não. Para as outras profissões até sim. Mas é engraçado que aqui o estado que eu moro em New South Wales, né? Eu não estou mais morando em Sydney, mas eu moro em Newcastle. O estado de New South Wales é onde fica Sydney, que é a cidade que tem o custo mais alto da Austrália, e é onde se ganha menos como profissional, como médico. Os salários mais baixos para médico, porque tem muito médico aqui, tem uma maior tem oferta. muito médico. Tem a maior oferta. Aí o Western Australia, que é o estado onde fica Perth, tem menos médico, e aí os salários lá são bem mais, assim, não é tão mais alto, mas é mais alto, é mais alto, tem uma diferença, assim.
pela Entendi. demanda, né? Pela questão de Então, ter mais médico. que eles ajustam um pouquinho, eu acho isso bem justo, na verdade. A Suíça, no Faz geral, é um país sentido. bem justo, sabe? Assim, no geral. As coisas são bem justas, tipo, é tudo muito adaptado, o que você paga é muito adaptado ao seu salário é adaptado ao custo de vida geral da cidade. Eu acho isso bem particular, assim, daqui. Isso. Comparando assim, Mari, porque tipo, o Brasil a gente não vamos botar aí na comparação, mas vamos comparar com Portugal, assim, comparando com Portugal, o que você vê de mais vantagem da Suíça, assim, o que é mais legal, o que é mais positivo? Os salários são muito mais altos. De médico, né? Um salário de um anestesista em Portugal no público ronda eu não quero dizer besteira, mas ronda os 1.700, 1.800 reais. Os salários em Portugal não são euros. Não são altos. Os salários, os salários em Portugal não são altos, então eu acho que isso é a grande vantagem, porque você acaba fazendo um trabalho semelhante em termos de horas e você ganha mais, apesar de gastar um pouquinho a mais. Ganha um pouquinho, não, você gasta mais. Portugal é bem mais barato, mas eu acho que mesmo assim aqui ainda sobra mais dinheiro no final do mês do né? Eu acho que essa é a grande diferença entre, assim, da parte médica entre Portugal e a Suíça, são a questão dos salários, por isso que tem muito português vindo para cá fazendo residência. Tem a questão de você ter essa facilidade de não ter prova para entrar na residência, não é? Então tem muita gente que lá faz a prova, não se dá tão bem na prova e acaba vindo procurar aqui o objetivo de, não é, tem essa vantagem. E eu acho a Suíça mais organizada, no geral. Tudo funciona muito bem. O transporte público funciona muito bem, é tudo muito organizado, sabe? É tudo muito, muito, muito organizadinho. A Suíça sem defeito. Assim, eu nunca fui para a Suíça, né? Em breve, se Deus quiser, amiga, a gente vem me visitar, né? Mas assim, eu vejo a Suíça como um país assim sem defeito. Tipo, não tem defeito. Qual defeito? Tem. Todo defeito, todo país tem defeitos, tudo tem problema. Assim, tudo tem problema. A comida não é nada demais, fora o chocolate e o queijo. Então, assim, tem alguns defeitos, mas no geral, eu acho que funciona muito bem, né? Funciona tudo muito bem, sabe? É tudo muito organizado e isso, tipo assim, é verdade que o trem não atrasa, sabe? Tipo, é tudo muito organizadinho. Muito certinho. E isso traz um pouco de tranquilidade, assim, mental também, sabe? Além da segurança, que é bizarro, obviamente. Especialmente, bom, Portugal é muito seguro também, mas quando você compara com o Rio de Janeiro, onde a gente morava... Não dá para comparar. É um pouco incomparável. Não temos como comparar. Não temos, não vale a pena entrar por aí. Mas eu acho essas duas as grandes vantagens da Suíça, assim. Da Suíça. Que eu tenho visto, sabe? E assim, eu sou muito pequenina aqui ainda. Então, assim, tem pouco tempo, Tem pouco tempo. Mas duas coisas, Mari. Uma do hospital e uma das pessoas de forma geral, assim. Com relação à receptividade com você. Tipo, como que foi a receptividade do país, né? Assim, socialmente falando, e no hospital. Socialmente falando, foi tranquilo. A gente chegou na época da pandemia, então, assim, ponto de vista, assim, vida social, a gente não conseguiu ainda ter muita. Avaliar isso, né? A gente veio por indicação da minha melhor amiga da faculdade, então, assim, a vida social que a gente teve no início foi mais através deles, com os amigos deles e tal, então isso foi super tranquilo. Em termos burocráticos, mesmo de visto, etc., que chama permis, foi tranquilo. O César teve o permis dele, por exemplo, através do meu, eles chamam reunião familiar, e tudo isso foi muito tranquilo. Assim, então, assim, não tenho... A Suíça é um país que está muito habituado a receber pessoas de fora. Na verdade, eles dependem dos trabalhadores e das pessoas estrangeiras que moram aqui, tanto na nossa área como médico, como nas outras. Assim, no meu serviço, a maior parte das pessoas é de fora, não é suíço. Não sei se é a maioria, mas é uns 50%. Então, assim, eles têm muito eles estão habituados
a receber pessoas de fora. Eles sabem que, no fundo, eles dependem disso. Uhum. Então, na parte social, não tenho nada a dizer. No serviço foi muito diferente. Teve gente que me recebeu absolutamente bem, entende? No geral, eu não fui mal recebida por ninguém. Uhum. Mas existe sempre uma desconfiança. Uhum. Especialmente porque eu vim do Brasil. Desculpa, gente, mas é verdade. Não, As pessoas, mas isso é que é legal, a vem, gente falar, a gente tem que falar a real. Isso vem de um desconhecimento, entende? Na minha ótica. As pessoas não conhecem. Uhum. Não conhecem. Então, eles acham que o Brasil é meio uma África, assim. Sabe? Porque é um desconhecimento, é um desconhecimento mesmo. Eles não sabem como foi o seu treinamento, como foi a sua residência. Eles não sabem, porque eles nunca ouviram falar, entende? O que eles veem é os fogos na Amazônia, e quem já foi no Brasil foi para a praia, entende? Então, assim, não conhece. Aí é isso, eles comparam com a África, eles acham que é uma zoeira geral e que é desorganizado, é o caos, e é isso, sabe? Então, no início, existe uma desconfiança, existiu isso no início, que você bypassa mostrando sua competência. E é isso, entende? Você chega, você faz seu trabalho, como você já fazia antes. É óbvio que no início é difícil, porque você tem a língua, que é uma língua diferente, você tem que se adaptar ao modo do serviço funcionar, que é diferente, ao modo do hospital funcionar, a relação da gente anestesista com cirurgião, que aqui é diferente, um pouco diferente. Então, tudo é diferente. Você tem que se adaptar a tudo isso e ainda tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo. Então, em francês. Em francês. Então, assim, ao início é complexo, mas à medida que você vai mostrando que você sabe o que você está fazendo, mostrando que você sabe gerir o que você sabe, que você tem conhecimento, capacidade. Exatamente, que você é formado naquilo e que você sabe que você... E é igual, sabe? Tipo, por muito detalhe que possa ser diferente, a medicina é igual, assim... É igual. Sim. Então, você acaba criando seu espaço. Os primeiros 3 meses foram difíceis, assim, por uma questão da língua, foi muito cansativo mentalmente, e aliado a isso, essa necessidade de você se provar o tempo inteiro. Se provar o tempo inteiro. Agora, posso dizer que já está bem mais tranquilo, assim, as pessoas já me conhecem mais, assim, você já provou um pouco do seu valor, não completo, porque eu estou aqui não fez 6 meses ainda, mas assim, as pessoas já começam a confiar em você, aí as coisas fluem. O francês se torna mais fluido também, você começa a pensar em francês direto, e isso faz muita diferença. O momento que você começa a raciocinar em francês um pouquinho, ainda não estou esperando esse momento. Eu estou esperando. Então, não estou nesse nível maravilhoso, entende? Mas tem momentos que eu já penso direto. Quando você começa a pensar direto, o negócio fica um pouco mais fácil. Light, assim. E assim,